Boa tarde a todos, eu sou o Diego Santana, operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e aperte os sinos para receber as notificações. Deixe o seu like, o seu parecer e vamos fortalecer as nossas plataformas digitais. Meus amigos, hoje eu estou fazendo o vídeo gravado porque a live estava travando muito por oscilações na internet. E isso tudo, acredito até que se deve bastante ao tema que nós vamos debater aqui, que eu quero saber sua opinião, quero que você deixe seu like, quero te ouvir e com toda certeza, independente das concordâncias, estamos aqui para partilhar ideias. No dia de ontem, é normal você ver a grande mídia falar em chacina, onde vidas se perderam, mas eis a questão: os delinquentes que partiram dessa vida procuraram por isso, né? E há muito tempo, me chama mais que atenção que isso, quando José Serra era governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, justamente em períodos próximos das eleições, figuras ligadas ao Partido dos Trabalhadores articularam confrontos entre bandido e a polícia naquele estado de São Paulo, porque no ano seguinte, coincidentemente, essas figuras viriam a concorrer à presidência da República, naquele velho período dos teatros das tesouras, que subdividia as variações da esquerda progressista entre PT e PSDB. E ontem não foi diferente, porque a pauta da segurança pública, ela tomou um tento gigantesco no Brasil a partir do crescimento da direita conservadora. E claramente querer ligar a questão do atual governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, em relação ao presidente Bolsonaro, para provocar o desgaste, é mais do que comum de uma esquerda sem o adequado direcionamento real. Uma esquerda que sempre dobra a aposta naquilo que já deu errado e coloca a culpa sempre em terceiros, pelos seus expoentes inenarráveis de incompetência e também de vilipêndio em relação à corrupção totalmente ensaiada e que hoje é devidamente arquivada e se faz vista grossa por algumas camadas da sociedade brasileira que ultrapassam os limites das suas funções em relação aos poderes exercidos, que hoje, se nós falarmos, muitas vezes nós somos censurados. Existem figuras que querem a regulamentação extensiva da mídia, e isso tudo acaba nos levando a irreparáveis perdas que são totalmente comprometedoras. E claramente nós temos a nossa liberdade restringida quando mostramos a verdade, porque o sistema quer que você entenda tudo de uma maneira superficial, que lhe seja anárquico conveniente para algumas questões seletivas. E, no entanto, eu tenho, em primeiro lugar, que dizer o seguinte: o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ontem ele, depois de um período um pouco apagado em termos de popularidade, conseguiu performar uma estrutura de independência. E eu já fiz outras lives aqui com vocês, né, ao vivo, mostrando que, caso o atual governador do Rio de Janeiro saia desgastado popularmente, é muito mais pela questão fiscal, porque na segurança pública o direito dos policiais de agirem estão sendo tolhidos. É só vocês voltarem lá no início do ano de 2023, justamente quando o atual presidente da República volta ao poder e uma hoje figura que é ministro
de um poder que ultrapassa os limites das funções, começou o governo como licenciado senador para cargo de ministro da Justiça e foi até os criminosos sem escolta para fazer negociatas. E dentro dessas negociatas tem uma cartilha maravilhosa de que um policial pode simplesmente ser fadado a sofrer 2 disparos para aí sim dar o primeiro. E ontem nós tivemos 4 pais de família que estavam na ativa para defender os interesses soberanos. E esses são vistos como aterrorizadores quando os criminosos lhes efetuam disparos e assim são chamados de vítima da sociedade. A seletividade da soberania, ela é uma projeção da conveniência de caráter externo. E isso mostra em larga escala de predisposição que nós estamos fadados a perdas dolorosas e irreparáveis. E essas perdas, ela tem um valor altíssimo para a sociedade como um todo. No dia de ontem, a polícia fez o seu papel. E o governador, ele deu declarações muito compatíveis quando o governo federal não se predispõe a auxiliar os entes federados. Parece que a ordem em cunho de combinação do crime organizado com o governo federal é tomar o tento de estados que são governados por quem não é conveniente para os difusos interesses da esquerda progressista. É por esse motivo que nós pagamos um valor alavancado, sem poderio real. E por esse motivo sofremos as consequências. E sofremos as consequências à medida em que temos que ouvir discursos paternalistas em formas de totais atos de qualquer tipo de defesa do indefensável. Porque defender a criminalidade, torná-los vítimas da sociedade, é não dar chance a quem acorda todos os dias para carregar esse país nas costas. Querer transformar marginais em vítimas da sociedade é um golpe e tapa na cara da própria sociedade. O governo, a gente até entende suas defesas, porque nós sabemos os combinados internacionais
que as facções criminosas têm para financiar políticos da esquerda progressista. Os mobilizadores militantes da esquerda que consideram abjeto os movimentos conservadores, eles são seletivos. Quando acontece com um deles, esse discurso de vulnerabilidade em prol de oratória vai pro ralo. Mas para performar o paternalismo em prol dos interesses de transformar a bandidagem em vítima da sociedade, aí eles são os eficientes e ainda tentam subestimar o que nós alavancamos como uma pauta real de quem tem segurança tem tudo. Aí você fica aquela pergunta: você, empresário de grande porte, que quer injetar investimentos na economia do país, hoje você seria capaz de abrir uma grande indústria no Rio de Janeiro? Aí o governo comemora que o emprego no país é recorde e o desemprego é menor desde o ano de 2012. É de se suspeitar esses números, principalmente num requisito que envolve o ano que beira a eleição. Pois nada do que depende de subsídios artificiais do governo não está tomando forma. Logo, o crescimento é igual a zero. E a segurança pública, na precariedade, ela causa uma destruição de todos os setores da economia, do turismo a todos os grandes empreendimentos, levando todo mundo a pagar muito caro por esse desmando, onde os bandidos dominam o espaço e tudo se torna uma questão de paternalismo pelos defensores progressistas. Os mesmos que dizem que políticos do crime organizado precisam da guerra. Mas eu queria fazer uma pergunta a você da esquerda progressista: quem são os políticos financiados pelo crime organizado? Tem certeza que vocês vão utilizar a seletividade do filme Tropa de Elite 2, que fala tanto da milícia, mas esconde a relação da esquerda com os infratores como se fossem meros vulneráveis? Sejam coerentes e menos seletivos. E além de tudo, eu vou falar a verdade para vocês. Pela primeira vez, eu vejo um governador que teve a coragem de falar a verdade. Porque uma operação é feita em confronto.
E numa guerra existem projeções gigantescas de alta periculosidade. Não queira nunca questionar a polícia quando ela está protegendo a sociedade mediante a um exército clandestino que tem um poder de armamento perigosíssimo. Aí vocês querem me convencer que isso de nada adianta? Então, como diria o presidente Bolsonaro, vamos fazer careta para os marginais. De repente, eles se assustam. Isso não é falta de educação. É de vergonha no meio da cara e caráter moral. Porque para orquestrar formações de quadrilha, como esses experientes do crime fazem, tem que estudar, nem que seja na escola da vida. Não fale em influência. O caráter está na consciência de cada um. Pois quando você adquire ao longo dos anos a experiência, você sabe que essa vida não tem um bom final. E quem tenta barganhar ou contrapor as ações é o próprio Estado que quer proteger essa bandidagem em prol dos seus interesses pessoais, para que o país não evolua na proporção necessária. Uma tarde maravilhosa a todos. Muito obrigado mais uma vez e até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. E segurança pública também é no canal Conjuntura Política e Econômica. Um abraço.